Olá a todos! Hoje eu quero contar algo muito especial para vocês. Eu ontem amanheci, domingo, dia 12 de maio, com um problema muito grande, que para mim era grande porque afetava a vida de outra pessoa, de outra equipe, de outros profissionais. E passei o dia pensando como num domingo você resolve uma situação que não tem comércio aberto e você tem que resolver ela o mais rápido possível. Hoje cedo, quando saí de casa, eu pedi direto para Deus. Direto para Deus. Eu falei assim, de vez em quando eu sou petulante, Deus, me dá o caminho. Me veio primeiro, foi uma amiga que conhece muito São Paulo, liguei para ela e disse, você pode estar comigo? Eu disse, posso. Nós começamos a ir em muitos lugares e fazer muitas ligações, assistência técnica, nada se resolvia em menos de 120 dias, ou uma opção um pouco mais cara, é 7 a 8 dias, mas a solução tinha que ser dada até amanhã ao meio-dia. Quando atravessamos uma rua, ela me olhou e falou assim, agora está na hora de você fazer o teu pedido. Eu falei, eu já pedi. Quando eu falei isso, a gente entrou numa loja que uma pessoa indicou e falou assim, vai naquela lojinha pequenininha lá longe. Quando a gente entrou na loja, nós fomos atendidos, gente. Eu vou contar essa história porque é fantástica. Nós fomos atendidos por um pastor evangélico. E o pastor evangélico, com toda a sensibilidade, olhou para nós e falou, eu não sei porquê, mas eu tenho a solução para vocês. E ele vende também equipamentos técnicos, mas a chance dele ter a solução que ele deu para nós, ela deve ser mais ou menos, para não dizer que é zero, é 0,001%, porque era um equipamento específico de fone que tem um código de série, uma frequência que tinha que ser exatamente aquele. Não podia ser diferente, porque ele era adaptado ao original dele. E ele pegou um equipamento de guitarra, que não tem nada a ver, tirou a peça exata ao aparelho, um body pack, e entregou para nós e disse, pode levar, usa, resolve seu problema. E depois nós pensamos como isso pode virar negócio, pode virar dinheiro, pode virar troca, pode virar até um conselho. Ele disse, muito prazer, eu sou o pastor Ricardo, cuido aqui dessa loja, mas na verdade eu fico pensando que a minha sensibilidade espiritual serve para ajudar as pessoas quando elas têm alguma dificuldade. Isso é quase um milagre. E eu divido com vocês, primeiro em agradecimento a essa energia universal e segundo porque quando nós saímos de casa para resolver uma situação, ela é metade resolvida se você sai acreditando e a outra metade se você sai confiando. E essas duas condições juntas, confiar e acreditar, trazem soluções que parecem milagre, mas na verdade são normais. Nós vamos falar hoje sobre muita situação maravilhosa da alma humana. Nós vamos falar sobre a apometria sistêmica e nós vamos falar com alguém que entende muito desse processo espiritual que o planeta está passando pela sua experiência de vida, pela sua fé e pela sua forma de ver toda essa história. Seja muito bem-vinda a nossa terapeuta psíquica espiritual, Andréa Francomana. Gratidão, Suzy, gratidão. É uma honra estar aqui com você. Já peço desculpa pela voz, mas quando a gente vai falar desses temas, parece que algumas forças tentam nos calar, é incrível. Fora a minha própria forma de me comunicar, que acaba sempre falando muito alto. Então, hoje, estou um pouquinho rouca, mas quero agradecer muito estar aqui. Quero agradecer a toda a sua audiência, que dá espaço para a gente estar falando desses temas que hoje estão crescendo muito. E eu vejo que a nova era é isso, né? O que é a nova era? A nova era é esse nosso processo de um encontro espiritual, de nós desenvolvermos a nossa espiritualidade e nos encontrarmos com esse espiritual, esse lugar, que sempre esteve aqui, né? Eu falo, né? Dimensão não é um lugar que você vai de foguete, né? Dimensão está acontecendo simultaneamente a todo momento e nós estamos começando a ter a percepção disso. E como é importante ter lugares como você está fazendo aqui, dando essa oportunidade, a gente está falando desses temas todos, né? Então, gratidão. Nossa, é uma honra para nós. O mundo está aberto. É o momento exato agora da gente escancarar e falar o que acalenta a alma do homem? Eu não sei se o mundo está aberto, mas eu sei que nós que estamos com essa missão temos que escancarar essa porta. Já passou do tempo de nós ficarmos escondidos ou com medo de uma fogueira onde pudessem nos queimar, de uma igreja onde pudessem nos calar e com todo respeito, né? Não estou falando de religiões aqui, mas a gente precisa lembrar disso. Já é o tempo de nós começarmos a colocar esses pontos de vista, porque quantas pessoas têm uma espiritualidade atávica
e não tem um lugar onde elas confiam para poder falar disso, ou não encontram uma ressonância, uma reverberação disso, e aí se sentem estranhas, se sentem perdidas, se sentem doentes. Quantas pessoas, você sabe, você atende, você trabalha com doenças como depressão, ansiedade, que é um nome que generalizou, né? E aí trata todo mundo dentro de uma caixinha só. Elas se sentem excluídas também, não se sentem, Andréa? Totalmente. São pessoas, muitas vezes, com questões espirituais que não encontram uma oportunidade de entendimento. Então, eu acho que o momento é de nós estarmos falando disso, sim. Está aumentando cada vez mais, para o bem e para o mal, como tudo na vida, porque vivemos nessa dualidade. Mas eu acho que é importante a gente estar falando disso, quanto mais e sempre. Nossa, gostei demais dessa resposta. A questão não é se todo mundo quer escutar. A questão é que quem precisa falar tem que falar. Temos que falar. Por isso eu fiquei rouca. Foi. Quando eu vou falar, já... E você fala, eu falei já para a Andréa, gente, que ela tem... Toda a fala dela reverbera muito gostoso na alma, porque ela tem exatamente os pontos que a gente sempre sonhou como espiritualista. Que era poder falar que o poder está mais no ser humano, está muito mais na nossa mão do que fora da nossa mão. Chega de terceirizar, é tempo de se autorresponsabilizar e fazer a nossa parte nesse plano lindo para o qual fomos designados, mesmo que a gente fale de regeneração, planos de expiação. Eu sempre gosto de usar a palavra, né? Entender a palavra, né? O que é um plano de expiação? Espia, criatura, espia. Veja bem e faça agora diferente, regenere-se. Então é tu com tu sempre. Tu com tu. André, conta para nós, para incentivar todo mundo que tem uma história estranha desde pequeno e que agora a gente descobre que é normal. Conta para nós um pouquinho como é a entrada sua nesse mundo espiritual, desde o mundo espiritual, a Andréia e os extraterrestres. Como é que tudo isso aconteceu na sua vida? Na verdade, quando eu era criança, eu já tinha essas manifestações, essas percepções, mas eu também não sabia que eu era esquisita, não, né? Todo mundo achava, menos eu, porque para mim era esquisito ser como todas as outras pessoas que não tinham essa percepção. Então, desde muito pequena, eu tive vivência com os famosos amigos, como é que eles falam? Os amiguinhos... Os amigos invisíveis. Invisíveis, né? Então, eu conversava muito, eu tinha um amigo invisível que ele sempre me falava assim, escreva. E aí eu pegava uma folha de papel, fazia uma bolinha assim e ficava fingindo que eu estava numa máquina de escrever. Eu sou desse tempo, tá, gente? Vocês não devem saber o que é. De escrever, ele falava, escreva, escreva. E eu lembro que ele usava uma túnica branca. E eu não via o rosto dele, era como se ele fosse uma vela. E eu falava sempre para ele, você parece uma vela. Essa era uma percepção, mas além disso, eu desde muito pequena, 4 anos de idade, eu perguntava para minha mãe, cadê o livro de Deus, do Papai do Céu? E minha mãe dizia, a Bíblia? Não, o livro dele. A Bíblia, filha. Não, mãe, eu quero saber o que ele come, aonde ele dorme, o que ele faz lá onde ele vive, aonde que é que ele está. Eu queria a biografia dele, né? Claro. E é interessante que, recentemente, numa conversa com o eu superior, né, veio essa mensagem, né? Nós somos o livro de Deus. Somos Ele escrevendo a sua história através de nós, porque nós somos Ele em essência divina. Cada pedacinho de nós aqui, cada centelha de nós, somos e todos, tá? É sobre isso ser fraterno, né? É sobre isso ser indulgente, né? Indulgência, o perdão, o amor. Todos somos Deus vivendo a sua experiência, escrevendo o seu livro. Aquele que comete crimes, aquele que é bom, aquele que é mau, não importa. Somos esse livro, somos essa experienciação. Então, desde pequenininha eu tinha isso, quero saber, quero entender. E aí, como as explicações para a criança sempre porque eu falei, não é possível. É porque não me convence. E eu comecei, de forma autodidata, a ler. Eu pegava a Bíblia e queria ler a Bíblia. Então, pra você ter uma ideia, meu primeiro livro que eu li foi o Apocalipse. Começou pelo final. Porque eu queria entender. E aí eu já fui autodidata, né? Juntava as letrinhas. Aí eu me lembro que a mulher com os dragões, né? As 8 cabeças, eu falava, meu Deus, isso é muito ruim. Como é que vai ser isso, né? Então, eu sempre tive essa curiosidade. E aí o que aconteceu, Suzy? Com 6 anos de idade, eu passei a ter um pesadelo constante, contínuo e permanente. Só que ele não era um pesadelo, hoje eu sei, eu desdobrava, né? Eu sempre desdobrei, sempre tive facilidade de fazer viagem astral.
E nesse desdobramento, eu via sentado à beira da minha cama a figura de um diabo, daquele desenhado na mente, porque você só vê o que você já teve contato com com seus olhos, né? Uhum. Então, aquela máxima que criança tinha percepção. Um ser vermelho, de chifre, tridente, rabo, né? Aquela coisa. Era o diabo. Era o meu diabo idealizado ali. Ele sentado à beira da minha cama, então eu acordava, me via deitada, e olhava, ele estava sentado na minha cama. E ele dizia para mim, vim te buscar, você é minha. Nós temos um acordo. E eu vim cumprir esse acordo. Nossa, eu entrava em desespero total. E aí eu passei a não dormir mais e não contava para minha mãe. Porque eu falava, como que eu vou falar que tem um diabo na minha... Ninguém vai acreditar. Enfim, criança, gente, você acha que ninguém vai te entender. E lá em casa era todo mundo católico, então eu não sabia para quem recorrer. O fato é que eu passei a não dormir. Então, eu chegava a hora de dormir, eu ia para o banheiro, ficava lavando o rosto, ficava lavando o rosto, comia uma colher de açúcar, tomava café. Impedia mesmo para de não dormir. E ficava sentada na cama, deixava todo mundo dormindo, eu ficava sentada na cama, forçava o olho, ficava batendo, né? Uma doida. Acontece que, por alguns dias, talvez 2 ou 3, isso funcionou, e quando eu ia dormir muito cansada, pegava no sono, então eu não me lembro mais o que acontecia. Mas teve um dia que eu fui fazer isso, fui lavar o rosto, e ele estava lá sem que eu estivesse dormindo. E ele disse para mim, adianta, você é minha. E aí, nesse dia, eu comecei a adoecer. Não estava dormindo, parei de me alimentar. Naquele tempo não tinha celular, telefone só que pessoas que tinham dinheiro. Nossa, só. Minha mãe manda uma carta para o meu avô, porque a minha avó, a mãe da minha mãe, não sabia ler. Fala que tem alguma coisa estranha acontecendo. Minha avó pede para me mandarem para cá, São Paulo. Eles eram aqui da Lapa. A minha avó era uma benzedeira urbana, que era católica, mas benzia, sabe? Aquela coisa meio sem saber por que faz, mas faz. E eu cheguei na casa dela, ela me perguntou o que estava acontecendo e eu só disse para ela que eu estava tendo pesadelos. E aí eu me lembro que ela fez aquele benzimento que você pega um prato com branco e vai derramando azeite, e o azeite você sabe que não mistura com água. E aí ela foi fazendo uma oração, uma prece, e de repente o azeite, simplesmente ele expande na água, né, como se misturasse com ela. E aí ela me falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo. E na casa da minha Ela avó, não era benzedeira, nada não, disso. Ela era católica, daquelas que vão à missa, pegava a hóstia para me dar escondido, para eu não ficar, né, aguada, como se dizia antigamente. Então, ela falou para mim, eu não sei o que está acontecendo, filha, mas hoje você vai dormir. Tá vendo aquele ali? Daí ela me mostrou a imagem de Jesus, naquela antiga, né, o Sagrado Coração de Jesus. Ela era muito devota dessa, né? E aí fomos dormir, ela ficou segurando a minha mão e me disse, eu vou te ensinar uma oração, sempre que isso acontecer, você reza. Ah, ela me ensinou o credo, gente, podia ser uma mais fácil. Porque no meio dessa oração, gente, você está no meio do pesadelo, perseguição, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de... Você esqueceu. Dá um desespero, mas ela ensinou. E aí eu dormi e nesse dia eu desdobro, estou brincando no quintal da casa dela, de bolinhas de gude. Um menininho, loirinho, chega perto de mim e me diz, posso brincar com você? Eu falei, claro. Ele me pergunta, quem é você? Eu sou Andréia, e você? Eu sou João Batista. E eu não tinha conexão ainda com essas nomenclaturas, né? Até porque também dentro da escola a gente tinha os amigos João Batista, Pedro. Aí eu falei, e você é Andréia, né? Eu falei, então, meu primo falou para eu te avisar que ele tá vindo te salvar. E nessa desce uma procissão com o Sagrado Coração de Jesus, e eu vejo então, né, que é para esse cara que eu trabalho, né? Jesus desce. Dá pra ver a imagem. E eu vejo ele chegando, e aí eu me ajoelho, né? Quando ele passa por mim, ele põe a mão na minha cabeça, e eu acordo, e minha avó tá segurando a minha mãozinha, rezando o credo. E eu dormi. E aí eu falei, fui salva do diabo. Então, e isso aconteceu várias vezes. A cada setênio eu vivi uma situação com esse pseudo-pacto que uma alma antiga minha realmente havia feito. Que nem foi uma alma minha antiga, foi uma ancestralidade ainda anterior à minha vinda. Lá nos primeiros séculos, quando eu embarquei semente cósmica aqui, que vinha cobrando esse pacto. E aí, junto disso, aí já com 7, 8 anos de idade, eu e meu irmão brincávamos
num córrego que tinha próximo de casa. E aí, 3 luzezinhas chegaram, bem aquelas luzes rápidas, né? E começaram a brincar com a gente. Então, elas vinham bem perto e saíam rápido. Pertinho. E era uma brincadeira mesmo, porque a gente via que eles estavam se divertindo também. Que não era... era uma coisa de crianças. Eles comigo e com meu irmão e nós com ela. E aí a gente tentava pegar, eles escapavam e vinha rápido e ia... E a gente ficou fascinado. Eu não consigo lembrar quanto tempo a gente ficou nessa brincadeira com essas luzes, mas ficamos eu e meu irmão ali. E meu irmão era muito pequenininho e eu falava, que coisa incrível, o que será que é isso? Mas não se falava nem em TV. Não. Era preto e branco ainda, gente. Eu sou do tempo do Vila Sésamo. Muito bem. E isso... Enfim, isso começou a acontecer com frequência, né? Essas visões, essas questões. Mas eu não tinha abertura, a gente não tinha esse espaço de falar sobre essas coisas. Não tinha. Quando eu fiz 14 anos, aí aconteceu um novo evento, outro setênio. Nunca havia ido além da igreja católica a lugar nenhum, espírita, não tinha ainda, não tínhamos contato com isso. E aí, novamente, eu começo a ter pesadelos. Só que aí vem com uma outra roupagem me dizendo, olha, você tem um pacto comigo. E a gente vai trabalhar juntos, porque você é minha. Aí você já tinha que idade? Eu estava com 14 para 15. Nossa, muito nova ainda. Uma angústia, um medo, um desespero, sem entender. E era essa sensação do desdobramento, você desdobra e a pessoa está do seu lado, conversando com o seu corpo, está ali deitado e ele falando para você, você vai fazer. E como você sabe que é ruim? Porque tudo era ruim. A sensação era muito ruim. E aí o que acontece na sequência é que eu desdobro e vou parar, né? E você percebe, a gente vai para os nossos referenciais mais próximos. Vou parar em Aparecida do Norte. Meu pai é muito devoto de Nossa Senhora. E estou indo lá na época onde era Salão dos Milagres. Quando eu estou chegando isso tudo desdobrado. Isso, e não tinha consciência de que isso era projeção astral, nada disso. Nunca, nem falava-se disso. Estava procurando o livro de Deus ainda. E aí, finalmente, eu cheguei nesse lugar para ir para o Salão dos Milagres. Tinha uma baiana fazendo acarajé na porta do Salão dos Milagres. E ela me segura e fala, onde você vai? Eu vou entrar ali. Ela falou, não vai não, você não pode entrar lá. Eu falei, por que não? Eu posso sim. Daí ela falou, então toma isso e leva com você. E me deu algo na mão e eu não olhei, entrei no Salão dos Milagres. Quando eu entrei, era uma cova preta, escura, com vários santos vermelhos ao redor de toda essa área. Eu fiquei muito assustada, tinha uma pedra no meio e esse ser entra e me amarra nessa pedra e vem com um punhal. E ele ia me apunhalar mesmo no coração. E começa ali uma coisa muito pesada, muito densa. E aí eu me lembrei que ela me deu algo na mão. E aí eu abri a mão, eram 3 búzios, e eu joguei no pé de um único santo que não era vermelho nessa sala, que era o Xóssi, que era São Sebastião, que é meu pai de coroa. E eu não sabia de nada disso, tá? Eu sei que eu acordo e parei de ter os sonhos. Eu falei, gente, coisa estranha. Mas não fui atrás, porque ninguém vai dar... Enfim, continua a vida, segue a vida. Dos 21 em diante, eu comecei a ter esses desdobramentos com frequência e comecei a ser chamada para ajudar pessoas desencarnadas. Uma pessoa lá na minha cidade que foi assassinada, teve o carro queimado. Mas eu sabia disso, tá, gente? Minha cidade não tem comunicação falando pro outro, só fiquei sabendo disso depois. Eu dormindo, atravesso uma parede, um lugar onde era um umbral, as pessoas pedindo socorro, e esse homem me chama e fala, avisa minha família que eu tô aqui, meu carro tá queimado em tal lugar, assim, assim, assado. Eu acordei muito incomodado e não consegui dormir mais. E ele me deu um número de telefone. E era orelhão. Fui no orelhão, disquei, atendeu uma pessoa. Falei, meu pai santíssimo, esse número existe. Eu falei, escuta, você tem um parente assim, assim, que tem um Fusca? Ele falou, sim, é meu pai, tá desaparecido há não sei quantos dias. Eu falei, ele tá em tal lugar assim, assim, assim. Desliguei, saí correndo. Eu falei, como é que eu vou explicar isso pra pessoa? Meu Deus do céu. E, de fato, deu notícia no jornal na época. Então, essas coisas aconteciam, mas eu não sabia o que era. E também não queria saber. E eu entrei numa outra fase de estudar muito, fui advogada por 26 anos. E aí eu fui me distanciando desse lugar.
E fui negando muito isso. E fui me voltando para o outro lado da vida. O lado profissional. Da vida material, da vida material. Sem essa espiritualidade. E isso me custou muito caro. Porque aí eu passei a viver uma vida muito difícil. Eu falo que a areia, né? A água do mar, né? A areia que vai descendo, escorrendo, né? O dinheiro chega e escorre pelas mãos. Ele não tem como segurar a água. Não fica. Então eu ganhava muito. Era assim, me apresentado tudo muito no plano material. Eu realizava muito. Eu tenho uma trajetória, né, como advogada, na minha trajetória profissional foi muito boa, muito brilhante, mas a minha vida pessoal e a minha vida material, do que o dinheiro que não fica, né, era um caos, um fracasso. E junto disso eu fui adoecendo também fisicamente, porque vivi um relacionamento muito difícil, casamento difícil, enfim. Aí são várias histórias. Isso passo dos 31, tentei engravidar. Não acho que uma trajetória assim, tentei engravidar, perdi um bebê na época, aquelas histórias que a gente vai carregando, né? Vivi umas histórias difíceis na vida, até que, num dado momento, você se vê naquela pergunta, né? E agora? A vida é só isso? Trabalhar? Isso, só essa falta de graça aí. Esse vazio absoluto. E aí já não estou mais vendo sentido em nada, meu casamento é um fracasso, minha vida pessoal é um fracasso, eu não gosto da minha família, eu olho para minha mãe e para meu pai, parece que eu não sou daqui. Você tinha essa sensação? Tinha, certeza que eu não tinha nada. Eu falei, sou uma esquisita, não tenho nada a ver com pai e com mãe. Ai, que loucura. E aí tudo isso, um desconforto, muitas perguntas sem nenhuma resposta. Lógico, eu estou resumindo bem, mas quando chegou num determinado ponto da vida, assim, da jornada, eu já não estava mais advogando, porque eu tinha crise de pânico quando eu ia desenvolver o meu trabalho. Não estava mais ganhando dinheiro, o dinheiro já estava acabando, ou seja, você começa a chegar no fundo do poço mesmo, que eu falo que dali, ou você continua cavando, ou você começa a levantar, né? E aí, nesse fundo de poço, eu entrei num processo de depressão muito forte, bem forte mesmo. Que aconteceram vários processos até chegar nesse nível. Nesse processo de depressão, eu procuro uma psicóloga, eu começo tratamento, né? E aí vai. Só que nesse período, Suzy, eu comecei a sofrer ataques espirituais fortíssimos, que eu não sabia que era isso. Ia dormir, desdobramento noturno toda noite, súcubos, íncubos, enfim, essas coisas todas. Você estava afastada da espiritualidade, estava sem fé, estava doente, estava tudo ruim. Tudo ruim, e todos os meus inimigos ocultos da vida, de vidas passadas, se aproveitando muito disso, inclusive aquele do acordo. É o ambiente perfeito para eles se aproximarem, né? E eles chegavam assim no meu quarto mesmo, tinha dias que eram verdadeiras orgias no meu quarto. Tinha dias que eu acordava sendo enforcada mesmo. E eu sentia como se eles estivessem introduzindo coisas em mim, peças, fragmentos, né? E eu acordava e falava isso para minha psicóloga, e ela sempre me dava a seguinte resposta: eu acho que eu não tenho mais como te ajudar. Seria interessante você procurar uma ajuda espiritual. E eu, para com isso, palhaçada. E isso continuou de forma muito intensa, e a tristeza foi tomando conta até que eu cheguei naquele nível de pensar: se eu dormir e não acordar, acho que eu faço melhor para a humanidade, né? Então, vamos dormir e não acordar mais? De encerrar a vida mesmo. Encerrar a vida. E nesse dia que eu decidi encerrar a vida, aí eu vindo com vários sonhos, né? Me via no Egito, fazendo coisas horrorosas, e aí eu via muitos desses que vinham no meu quarto, né? Fazer várias atrocidades. Eu me via com aquelas vestes, né? E eu sempre dormi com a mão assim, né? Aí eu me via com essa minha parte da mão para fora da querpadia que eu estava presa. Não sabia que era isso, tá, gente? Me via num convento, fugindo, vendo, né? Cenas... não vou falar aqui que senão cai a live. Coisas muito ruins acontecendo dentro desse convento. E eu acordava, eu estava com aquelas vestes. Falei, gente, tô muito louca, né? Preciso morrer mesmo. Tô doente, tô falida, tô louca, não quero mais viver. E nessa noite, eu falei dessa forma, né? No auge da arrogância de quem está pedindo socorro. Até na arrogância, se você pede socorro, você será atendido, porque essa fonte cósmica universal do amor divino não abandona ninguém, porque todos fazem parte. E eu, na minha arrogância, disse: se tu existe, camarada, tá na hora de tu me provar, porque chamou Deus pra chincha.
De hoje eu não passo, acabou a brincadeira, estão dizendo aí que tem um Deus. Então, você que me prove, porque, né? Dá seus pulos aí, porque eu já tô indo. Nessa noite eu, né, tomei medicação, dormi, e aí eu sou acordada, despertada num desdobramento. Sou despertada literalmente pela Preta Velha, a Avó Maria, que é a minha mentora, minha mestra, minha professora, foi minha mãe em vidas passadas, esteve nesse convento como madre superiora. Ela está sentada à beira da minha cama, com aquele hábito, um hábito de madre, com um terço na mão, rezando um terço. Ela não disse uma palavra, ela só me olhou, e foi o olhar de mais amor que eu já senti na minha vida. Eu nunca senti. É claro que eu sinto pelos meus pais hoje com toda a cura, mas aquele amor não é um amor que a gente consegue entender aqui. É esse amor que a gente precisa entender. Ela não disse uma palavra, mas eu sentia que ela estava ali mostrando para mim: filha, suas preces foram ouvidas. Não é hora de você ir para lugar nenhum, não. Você tem que ficar aqui mesmo. Como é que vai chegar 2024 e a gente não vai escutar o que você tem para ensinar pra gente? Foi mais ou menos aí. Dia seguinte, acordo, viro para minha amiga e falo: ó, tô viva e eu vou nesse lugar aí que você falou aí, que é pra eu ir, porque eu acho que tem alguma coisa esquisita. E aí eu aceitei ir, e ela me levou numa casa de umbanda muito humilde, muito simples, que me acolheu, onde eu conheci, né, meu companheiro de estrada, de jornada, de aprendizado que está comigo hoje. Era um chão batido, vermelho, humilde, simples, rústico. E meu primeiro pensamento na porta é: nossa, que lugar horrível. Porque eu ainda estava naquela postura da arrogante. Mas entrei, a hora que eu botei o pé lá dentro. É uma energia que não dá para explicar. Um vórtice girou, eu já me senti diferente. O preto velho que estava em terra, Pai Joaquim de Aruanda, que é meu padrinho mágico, me chamou. Antes dele me chamar, eu olhava aquelas pessoas incorporadas e pensava: que palhaçada, tá todo mundo fingindo. Cara, na hora que eu sentei na frente daquela entidade, gente, foi algo transcendental. Simplesmente nós não trocamos uma palavra. Foram 40 minutos sentada, com um terço, a guia dele em volta de mim, ele cantando uns pontos e eu chorando o choro da vida, da alma. De vidas, hein? De vidas. Aquilo ia me limpando de um jeito. Eu fui me sentindo leve. Foi a primeira noite que eu dormi naquele cenário todo de quase 7 meses sem dormir direito, à base de medicação, enfim. Daquele dia em diante, não tirei mais o pé dali, né? Comecei a me desenvolver, enfim, comecei a frequentar a casa. E aí foi muito interessante que o dia que eu tomei a decisão de falar pro pai de santo na época lá, né, da casa: olha, eu recebi um chamado de que eu tenho que vir aqui trabalhar, porque eu durmo e sonho com as entidades falando que eu tenho que vir, então eu vou trabalhar. Então tá bom, vamos começar como cambono e tal. Ah, beleza. Primeiro dia de trabalho, que em tese seria como cambono, né? Eu de branco. Cheguei, olha, cantava para Iemanjá, baixava Iemanjá, cantava para Oxum, Xangô, Xangô, Preto Velho, então, você Pomba Gira. Preparada e se aberta. Cantasse por Mickey Mouse, Pato Donald, baixava. Foram 22 incorporações, assim, e aquela coisa que eu sentia que cada um que vinha me falava uma coisa e me transbordava de algo. E na sequência a Avó Maria chegou e falou para mim: filha, aqui é caminho, e o caminho para você é o conhecimento. Então você vai estudar muito. Vou estudar o quê, vó? Vai chegar. Nós vamos fazer chegar tudo para você. Mas o primeiro lugar onde você vai começar a aprender é aqui. Presta atenção. Os 2 ouvidos mais perto da sua boca são esse seu, certo? E o corpinho que eu estou usando para falar é o teu. Todo mundo que senta na frente, na nossa frente aqui em atendimento, está vindo por ressonância a voz. Presta atenção no conselho que eu vou dar, porque o conselho que eu dou para quem é igual a você é para tu. E aqui começa o ensinamento do médium. Médium tem que entender que quando está sentadinho aqui, ele está ouvindo para ele aprender. Esse é o aprendizado do médium. E de sobra a gente ainda faz caridade para o outro que veio com a mesma dor que a sua. Porque, filho, a dor é a mesma. Só muda o jeito de olhar para ela.
E aí, isso foi uma verdade, né? Todo mundo que se sentava à minha frente era a minha própria alma que estava sendo tocada ali. E é impressionante como tudo que ela falava reverberava e falava... E a vergonha alheia, né? Que você vai ficando. Nó, isso é comigo mesmo. Ah, é isso mesmo que está acontecendo Sabe que comigo. eu tive uma vez, para você tomar uma água para sua garganta, eu tive uma vez uma oportunidade de estar na frente de uma entidade dessa, e o que ele falava era escabroso, mas era, né, pensando no vocabulário e tudo, ele falava horrores de uma vida humana, e falava, e eu pensando comigo, não é comigo. Mas na frente dele, aí mais pessoas chegaram, todo mundo escutando, ficamos muito tempo escutando aquilo. Era escandalizante, porque ele falava de vidas que não... que o ego era muito alto, era por aí o assunto. Aí, depois de um tempo, passou alguns meses, e eu fiquei bem aliviada. Eu falei assim, nossa, ainda bem que eu não tenho nada a ver com essa turma, né? Um tempo depois, comecei a lembrar, eu falei, será? Isso que esquisito, ele me olhava meio estranho. Fui até aquela entidade, perguntei, falei assim, aquele dia lá, que falou, para quem o senhor falou? Ele disse, para quem estava exatamente na minha frente. Eu disse, mas era eu. Ele disse, agora você desconfiou. Nossa, como esqueci. Bem que você falou assim, você pensa, era eu mesmo que fiz tudo isso de errado. Mas a prepotência, nossa, leva a gente num nível. Por isso que a gente tem falado, né, nosso papel de falar de espiritualidade de forma disruptiva, que é a palavra que eu gosto de usar, né, é essa, né? Eu falo muito, né? E as pessoas... E tá tudo certo, gente. Eu não vim para agradar todo mundo, não. E gosto quando as pessoas vêm com seus pontos de vista. Mas ponto de vista não é julgamento. Há uma diferença, uma distinção. E tem uma coisa que é importantíssima nesse lugar espiritualizado, que é o não julgamento. Então, uma coisa que eu sempre falo. Se você está dentro de um trabalho em Umbanda... em espiritismo, não se usa mais esse termo, né? Como espírita, porque kardecismo é uma filosofia, não é uma religião, né? Muita gente confunde. Mas você está à frente de um trabalho espiritual, espiritualista, que seja, lembre-se que é você o primeiro que está ali em aprendizagem. Então, não adianta você colocar toda a carga... são os guias que estão fazendo, É você que está ali aprendendo. Então, a primeira pessoa, a escola é tua. E todas as pessoas que vão ali para buscar ajuda, é a tua lição de alma. Se você continua se colocando nesse papel do, não, eu trabalho, é o meu trabalho espiritual, ou outros que ainda pior, é um karma, porque eu vim com mediunidade. Para! Todo mundo é médium. O quanto você está preparado para assimilar sua mediunidade, que é diferente. E outra, tem várias mediunidades. Tem mediunidade, mas você nem imagina a quantidade. Às vezes eu falo que a maior médium que existe são as mães, né? Porque todas elas adivinham tudo que você vai fazer e fala que você fez arte, e elas conta. Sentem se o filho não está bem. Tudo. Não tomou banho, fala, né? Você vai lá, liga o chuveiro, desliga, fala, você não tomou banho, como é que elas adivinham? Impressionante. Mediunidade mãe, médium pura. Então, a gente está num momento de nós olharmos para esses trabalhos espirituais de uma forma mais disruptiva mesmo. Os espíritos têm vindo, os nossos irmãos de outras orbes, de outras energias, explicar exatamente para gente, o menos é mais. Está na hora de você usar mais o seu mental, mais o mentalismo, mais o magnetismo, de nós voltarmos a nos reunir à fonte. A fonte, ela é uma fonte de energia magnética. E quando você começa a compreender isso e utilizar dessas ferramentas, o menos é mais. E quanto menos a gente usa ferramenta... E, olha, está tudo bem, eu acho que a gente... É um processo disruptivo mesmo. Mas a gente também está dando margem para sermos identificados, rastreados, percebidos. Porque é aquilo, se você usa, né, uma ferramenta qualquer, uma marca qualquer, você concorda que isso te localiza? Né? O que é o celular hoje, o GPS? É um localizador. Isso. Então você começa lá a usar um monte de... E, gente, não é crítica, é para você pensar. Faça do jeito que a sua casa determina. Siga a hierarquia de onde você está. Para mim, hoje, não faz mais sentido pela guiança de quem me acompanha, quem está me ensinando. Muita guia, muitos objetos. Isso é um localizador que facilita te encontrar. Lembre-se, né, que se você ainda está aqui na matéria, você ainda tem muita dívida kármica contigo mesmo. E vai ser localizado em ti
aquilo que provoca dor em você. E não porque o outro quer te provocar algo, mas é porque você está dando para ele o lugar aonde ele encontra isso. Porque o teu inimigo oculto espiritual, ele fica te rastreando e olhando. Deixa eu ver onde que dói nele. É como um livro, né? um filminho. Deixa eu ver onde que ele repete sempre o mesmo padrão de comportamento. Ah, é aqui. E se Então, você quando der ele uma cair, brecha, eles entram ali, eu né? vou rastreá-lo usando tudo aquilo na onde ele põe fé na matéria. Agora, se você está usando todas as suas ferramentas no campo da frequência e da vibração, não tem nem como ele te achar. Porque você está aqui, agora você está lá. Isso. Você pensou, sentiu que a frequência aqui está trazendo algum incômodo, opa, mudei de lugar, deixa o outro lá te procurando dentro de uma casa de espelho, bota ele dentro de uma casa de espelho, vai para outro lugar. Olha aí. Sabe que hoje cedo, quando eu falei dessa experiência com o pastor, e eu falei em homenagem e respeito mesmo, à sensibilidade dele, eu pensei isso quando saí de casa. Eu disse, eu tenho uma frequência, pode ser a do desespero, de falar, vou fazer um plano A, B, C e D, ver como é que eu resolvo isso, e a outra não, eu vou elevar a frequência e falar, nós vamos resolver. Nós vamos resolver. Vamos junto, vamos universo, nós vamos resolver. É isso aí. Isso é fé? Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. A fé Isso é muda fé. a forma das pessoas trabalharem? Completamente. A fé é o sentido, é o sexto sentido do ser humano. E por isso é tão difícil desenvolvê-la. Porque é um lugar diferente do tato, da visão, da audição. Você não consegue, não é palpável. Ela é o sexto sentido. E fé é algo que é tão interno que a gente não acredita, porque a gente vive procurando fora. A hora que você entende que o lugar onde essa fé habita é o teu sinalizador, né? Que Deus, no seu infinito amor da ordem divina, quando Ele criou a todas as suas semelhanças, Ele se escondeu dentro de cada um de nós. Porque Ele está vivendo a nossa experiência, certo? Certo. E ao fazer isso, Ele sabia que Ele ia esquecer quando Ele mergulhasse na matéria de quem Ele era. E aí, sabendo que Ele ia se esquecer, Ele criou um anjo. E disse para esse anjo, que alguns chamam de Miguel, outros chamam de Metatron, vai, me lembre quem eu sou, porque eu vou me esquecer no mergulho da matéria. E estou me trancando na minha criatura, porque eu sei que ela vai chegar de volta ao Criador, porque a criatura é cria minha. Ela é como eu. Ela vai mas voltar eu vou me para a esquecer. origem. Ela vai voltar Ela para a vai essência voltar pra dela. essência. Para a essência dela. Então vai, me lembre quem eu sou. E aí esse anjo vira e mexe, vem e diz, né? Suzy, liberte. Se você é Deus, você só se esqueceu disso. Uhum. E isso ele fala para todos nós. Liberte. Se você é Deus, você só se esqueceu disso. E não Deus, quando a gente fala, ai, não posso ser. Para de ficar também nessa hipocrisia. Ai, não posso ser Deus. É assim. Assume essa fé, assume essa tua força, assume esse teu lugar de magnetizador, de frequência alta. Quanto mais a gente se eleva nesse pensamento, nesse sentimento, mesmo nessa nossa dualidade, com todas as coisas que nos aparentam de forma difícil, essa ilusão que a gente cria, se você tem fé, você muda teu jogo. E mudando o teu jogo, você muda o jogo de todos que estão à sua volta. Não é sobre cessar a guerra lá fora, gente. Comece cessando as guerras internas, as mais próximas, pai, mãe, irmãos, amigos próximos, né? Inimigos próximos. Depois tenta salvar o mundo. Você vai ver que quando você tentar salvar o mundo, resolvendo o teu entorno, esse mundo vai estar mais fácil de ser salvo, porque como células sinápticas que nós somos isso, né? Nós somos células sinápticas fazendo contatos sinápticos. Porque o micro é igualzinho ao macro. Então, se nós imaginamos que o cosmos todo existe e tem lá seus planetas em torno de seus sóis, somos isso também. E somos como nossa tela neural, uma célula tocando a outra. Se eu consigo entender isso e começo a tocar a célula mais próxima minha, que é o meu semelhante mais próximo de mim, a minha família, ele também sente, ao sentir, se expande, toca o outro, toca o outro, isso forma uma malha. É uma rede, é uma malha. Rede. Isso é ser disruptivo, nós somos um sistema. Uhum. Esse é o nosso sistema da vida. O micro imitando o macro. E aí a hora que eu toquei você, e o outro, e você tocou os teus todos, e o outro... Você concorda que a gente está mais próximo de fazer algo de fato de uma humano? solução melhor.
Claro. Como é que você me falou antes? Eu até anotei, gente, porque é tão bonito. Ser humano fazendo ser humanice. Ser humano fazendo ser humanice, né? Vamos fazer coisas incríveis. Fazendo coisas de deuses mesmo. Pois é. Eu quero... Nossa, é tão gostoso, gente. Uma hora hoje vai ser muito pouco para a gente conhecer a Andréia. Você quer perguntar dos Rion? Eu quero perguntar dos Rion. Eu quero perguntar também da apometria sistêmica. E daí, quando falar... Você escolhe a ordem deles e fala dos cursos e como a gente encontra. Vamos falar. Vou falar rapidamente dos Rion, que é um assunto que eu estava louca para vir aqui na Suzy para falar, porque só quem os conhece, sabe do que a gente está falando. E... Nessa minha jornada, nesse meu trabalho, fui, né, contactada pelos arcturianos, e é muito interessante, né? Eu falo que eles ficaram, os Rion, né? Ele ficou me monitorando por um tempo antes de fazer mesmo a aproximação. Depois dessa fase, né? Essa fase que eu pedi para Deus provar que ele existia, etc. E já não estava mais na Umbanda, já estava num outro processo de terapêutico, inclusive. Em desdobramento, eu senti que tinha alguém no meu quarto, mas aí eu já estou consciente que eu estou fazendo desdobramento, né? Tinha alguém no meu quarto, procurei, aí eu vi um ser, né? Que tem, sim, a cor azul, né? Mas é bem diferente de muitas imagens que eu vejo, eu ainda não consegui ver uma exatamente igual. Mas ele usava como se fosse um tablet, se é que pode falar isso, um nome. E eu via que ele tomava notas nesse negócio, que ele estava me observando. Eles são muito tecnológicos, eles são. E quando eu quando eu vi, assim, ele percebeu que eu vi, ele desapareceu. Mas aí, com o tempo, ele passou realmente a vir se apresentar, né, a vir me intuir, me intuiu a canalização de uma mesa radiônica. Gente, não acreditava em nada disso e achava tudo isso um absurdo. E olha, essa minha curiosidade, mas também essas minhas dúvidas e perguntas que eles falam, a gente adora, Andréia, porque cada dúvida e pergunta sua provoca a gente a trazer mais respostas. E você na verdade, o perigo é você fazer pergunta e não querer escutar as respostas. Mas quando você faz pergunta e escuta as respostas, você aprende demais. E os tapas que você toma, que você faz aquelas perguntas. Eles não são muito bonzinhos também não, né? Pá! Desculpa, entendi. Tá bom, vou prestar atenção. E aí ele, né, me trouxe essa ferramenta, que é uma ferramenta que eu trabalho hoje na apometria, é uma mesa apométrica, que trabalha, né, com esse processo de cura a partir da alma. E os Rion, que é o nome que ele me deu, que um dia eu perguntei, foi aonde você, que é para variar, onde você vive, o que você come, por que você, né? Eu quero saber detalhes da vida. E aí ele sempre diz, é impossível eu esclarecer essas suas dúvidas, porque tudo o que você imagina está dentro do seu imaginário terreno. Por mais que eu tente te trazer palavras para explicar de onde eu sou, você não vai conseguir imaginar porque você não viu lá. Você não tem essa imagem de lá. Eles trabalham no limite do teu entendimento, do entendimento de cada um. De cada um. Mesmo que seja um grande mestre espiritual, se ele vir, ele vai trabalhar também no seu limite. Seu conhecimento. Tá, por isso que serve para todo mundo. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando conhecer. Eu disse isso pro Rafa hoje. Eu estava lendo umas canalizações que eu já recebi e tal. E toda vez que eu leio, eu entendo diferente, porque a minha mente também tem buscado mais conhecimento. Eu falo, gente, agora faz sentido. Quando eu recebi essas informações, eu escrevi e falava, gente, isso aqui não faz sentido nenhum. Isso aqui não faz sentido nenhum. Eu estou lendo, não tem sentido. Hoje eu leio, né, o Comando Ashtar, que também sempre manda informações. Então, isso começou a se tornar um lugar de visita em casa. Eu falo que eu não tenho uma intimidade nenhuma. Estou tomando banho, o porteiro, que é o meu guardião, chega para conversar. Estou fazendo café, a avó chega para conversar. Eu falo, gente, minha casa, nunca mais fiquei sozinha. Seu guardião é o porteira também? É o porteira. Isso é lindo. Tudo que a Andréia está contando vai muito de encontro a tudo que eu vivi desde pequenininha, mas muito parecido. Agora, também teu guardião porteiro é incrível. Eu não sabia que seu guardião também chama seu porteiro. Sempre foi seu porteiro. Um respeito muito grande. Aí, a linha de Exu deles, muito grande. E o porteiro, ele tem um conhecimento junguiano incrível. Ele que me trouxe muito do conhecimento que eu utilizo na apometria sistêmica. Por isso é a psicoterapia da alma. E aí, falando da apometria sistêmica e da ajuda desse guardião, dos Rion, para desenvolver esse método, né? Nós somos o resultado de toda a nossa herança, desde a herança genética até a herança dos nossos ancestrais.
sendo que muitos deles fomos nós. Grande parte do que a gente sente sobre o que a gente já viveu é o que a gente está carregando de memória. Essa memória que faz a gente reencarnar. Essa memória, a gente não reencarna porque a gente está com karma, com dívida com o outro. Eu te matei, então eu vou reencarnar e agora você me mata. Que teve um pensamento que ficou preso nisso por muito tempo e não é isso. Que toda reencarnação era por karma, karma e resolver alguma desgraça que eu errei no passado. O karma nada mais é que um equilíbrio quântico universal. Porque a ordem divina, o universo está em ordem. Por isso, inclusive, os nossos irmãos extraterrestres de outros orbes têm vindo nos auxiliar, porque a gente não pode colocar em desordem a ordem divina. Então, eles vêm, né, para equilibrar essa balança, porque uma bomba nuclear, por exemplo, vai causar uma desordem. Não há no plano universal essa desordem permitida. Então, por isso, eles vêm para nos falar, olha, presta atenção no que vocês estão fazendo. Então, tudo no plano da ordem divina tem um equilíbrio, o equilíbrio quântico. É como uma sinfonia sendo tocada no universo, do Om, né? A dança de Shiva. Então, o que acontece? Quando eu causo algo que cria uma desordem nesse equilíbrio, eu, como causador, tenho a obrigação de voltar para reequilibrar a balança kármica. Minha, tu com tu. Então, aonde que reside o karma? Nos sentimentos que me aprisionaram à ideia da matéria e que, por magnetismo, me atrai de volta para o orbe terreno. Por isso que eu não consigo ir para outro lugar. Por isso que quando a gente desencarna, a gente fica nos umbrais ou nas massas grossas do nosso sentimento, daquele lugar onde eu criei mageticamente na minha ferida de alma, na minha dor. E aí, essas dores são quais, gente? As dores que estão ligadas aos 7 pecados, né? Luxúria, orgulho, vaidade, ganância. Só que cada uma vai se disfarçando com outras roupinhas, né? Porque vaidade cabe tantas, né? A gula não é só sobre comer, né? Quanta gula há em tantos comportamentos. Gula energética roubar a confiança da outra pessoa. Muita. E aí, né? Por isso que Paulo disse, né? No Testamento, né? Teus pecados te seguirão, não é isso? Por quê? Porque você reencarna para olhar para isso de novo. Então, qual é o nosso papel na encarnação? Curarmos as nossas feridas de alma, alma após alma, repetindo um padrão de comportamento, repetindo uma dor. A gente muda o personagem, mas a dor está lá. E aí, quando a gente olha para essa dor, a gente de novo foge ou copia novamente os mesmos padrões. E aí a gente fica nessa... Né, numa roda eterna. Na rodinha do ratinho, correndo ali, né? O que a apometria sistêmica promove? Ela vai investigar a alma, as almas dessa pessoa com uma dificuldade. Às vezes a pessoa chega com que dificuldade? Estou com dificuldade financeira, que é o mote do momento, né, gente? Quem nunca? Estou com dificuldade financeira. Quando você vai fazer a abertura da investigação, você percebe que essa pessoa tem almas antigas dela, com pactos contra o dinheiro, porque em alguma medida alguma alma antiga dela usou de forma gananciosa o dinheiro, causou danos a outros, ou fez votos ligados a igrejas, religiões, votos de castidade, votos de penúria. Então ela olha o dinheiro como algo sujo, ou viveu problemas com os seus relacionamentos próximos, e aí a mágica. Tudo aquilo que você já viveu com aquele grupo de novela que você viveu no passado, você volta com esse núcleo de novela nessa vida. Núcleo de novela? É o núcleo, só muda o personagem, reparou? Só o rosto dos personagens, mas é os mesmos jogadores. É os mesmos jogadores. Eu lembro minha avó, mãe do meu pai, quando ela chegou à TV, né? A primeira vez que ela viu a TV, viu 2 vezes o Tony Ramos no programa. Num ele era mocinho, no outro ele era bandido, e ela fazia o nome do pai. Toda vez que ela via ele, mocinho na outra novela, porque ele tinha morrido na anterior. Ela falava, quem dos pais? Olha ele lá, tá vivo de novo. Então a gente é isso, né? O núcleo de novela da nossa família. E aí a gente volta para nos regenerarmos. Então a gente investiga isso, sabe? Dentro do campo das almas, das vidas passadas, as dores, e tratamos com a apometria. A apometria é uma técnica milenar, mas que foi decodificada pelo Dr. Lacerda como uma técnica muito utilizada em muitos centros, até umbandistas, e nós usamos parte dessas técnicas no tratamento. E usamos alguns dos conhecimentos da
da constelação sistêmica, que também é um conhecimento milenar, mas que o Bert Hellinger decodificou. E eu sou a decodificadora da apometria sistêmica, que usa esses dois conhecimentos, mais os conhecimentos junguianos, mais os conhecimentos do Portera, da Avó Maria, do Zrion, do Dr. Bezerra de Menezes, que sempre, como médico, vem trazer assim instruções fantásticas para a gente criar um processo disruptivo em que a pessoa se cura olhando para a história do passado dela, entendendo isso, porque a gente trabalha no campo dos desdobramentos, né? A pessoa está desdobrada olhando a própria história a partir do olho do observador. Quando você vê e muda o seu sentimento, porque você se vê no meio do todo, não é mais só a sua história, é a história de todos os envolvidos. É impossível você não mudar o seu sentimento ao se ver não só vítima ou não só algoz, mas envolvido em toda aquela história. Quando eu devo buscar a apometria sistêmica? Tanto para receber ela como você dando ela como terapia ou buscar ela como curso? Eu digo que hoje todos deveriam buscar, né? Porque todos nós somos almas antigas, com exceção dos mais jovens que têm nascido aí já numa nova geração de futuros refazedores desse planeta. Mas todos nós que estamos vivendo dificuldades familiares, relacionamentos difíceis, problemas de vícios que não conseguem de forma alguma se libertar, problemas de saúde, olha, todas as doenças autoimunes. Eu atendi recentemente 3 pessoas com psoríase. É impressionante o tratamento. Depois que é feito, a pessoa muda, ela vai para o processo de cura dela. Psoríase, como chama? Aquela fibromialgia. Essas doenças são doenças de alma, não tem tanto que não tem relato de cura clínica, né? Você só trata o efeito. Tem dificuldade de curar na raiz, exatamente, porque a raiz é emocional e espiritual. Total. E as pessoas também que vivem dificuldades de relacionamento no geral, com a sua própria família, que vivenciaram traumas e não conseguem superar, por mais que, né, que eu falo, a pessoa chega para mim e fala, não, eu entendo, mas eu perdoei, mas não perdoou, não entendeu nada, a gente vai olhar para isso. Se tivesse perdoado, não machucava. Como é que a gente aprendeu com o mestre? Perdão não é uma questão de esquecer um fato, é uma questão de quando lembrar, ele não doer. Ele não doer, exatamente. Ele vai estar ali sempre, a cicatriz está feita, mas ele não pode provocar dor. Exato. E aí a gente fala sobre tratar em todo momento que você sentir que você está sem respostas. Eu falo, a pesquisa da alma é para trazer respostas. Ao ter a resposta, o que acontece com a sua mente? Porque nós também estamos fazendo um trabalho junto com as técnicas da apometria. A gente despolariza o efeito daquela crença limitadora. O que acontece na sua mente que está vendo a sua própria história? Você faz uma escolha diferente. E aí você altera o teu comportamento daqui para diante. Gente, é tão transformador, todas as pessoas que eu atendo. Já atendi mais de 4.000 pessoas, Suzy. Os relatos são incríveis de como é. E é o melhor, né? Ela fala, minha mãe mudou, meu pai mudou. Olha. Não sei quem mudou. Foi a criatura, ninguém mudou, foi você que mudou. Até só que seu olhar muda também sobre essas pessoas, né? Mas as pessoas mudam também. É que a gente não fala, porque senão cria um, né? Mas o seu bem-estar, a sua... Lembra o que eu falei das sinapses? Uhum. Se eu mudo um comportamento, e eu sou prova disso, né? Porque eu mudei com a minha família. A gente esteve com a minha mãe ontem, né? Dia das Mães. Minha mãe é outra mulher. E eu não apliquei a apometria nela, não, né? Mas eu sou meu laboratório diário, gente. A sinapse, né? A tua célula toca do outro. E aí o outro também sente. E ao sentir, para de ressentir dores do passado. Porque se estamos ligados com essa nossa família, é porque somos obsessores deles. E eles são os nossos obsessores. E estamos juntos para nos reunirmos e nos curarmos pelo amor. E quando fazer o curso de apometria sistêmica? Isso. Dia 15 e 16 de junho. Agora de junho, agora já. Daqui um mês. Nos dias 28 a 31 de maio, Suzy, eu vou fazer uma semana apometria sistêmica sem mistério. Nessa semana eu vou explicar o que é a apometria sistêmica, como que esse método foi desenvolvido por mim, de que forma, né, a gente chegou nesse lugar, né? Estou terminando um livro onde eu vou trazer isso também à luz. Vou falar para todas as coisas que ela é útil, importante, inclusive não só como uma ferramenta de tratamento, mas para terapeutas que querem desenvolver dentro das suas técnicas aprimoramento. Ampliar o que eles têm de leque de ferramentas para oferecer às pessoas.
Já vou voltar no curso, quero ver como a gente te encontra. O atendimento pode ser online também? Meu atendimento hoje é 100% online, porque eu atendo todo mundo hoje fora, muita gente expatriada, né? Muita gente fora do Brasil. Muita. Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Portugal, né? Está virando um Brasil. Então, meus atendimentos são online. E é a mesma... Você sabe, né? Se a gente está trabalhando com frequência e vibração, não tem lonjuras, distâncias e não tem barreira. A gente está num campo que não tem absolutamente nenhum tipo de barreira para ser realizado. E hoje não consigo nem atender presencialmente mais por conta da demanda. Então, como a demanda é grande, o online facilita o deslocamento, etc. Tudo, a vida, né? A gente ganha tempo, todo mundo sai ganhando com o online. Exatamente. Em qual rede social a gente acha? Tanto para saber dessa sua semana especial e depois do curso. Já está lá no meu Instagram, andrea.francomano. É o Instagram, você já vai encontrar lá uma postagem onde eu já estou convidando vocês para virem para a semana. Você entra lá no link, se inscreve para vir 4 dias, onde a gente vai estar falando sobre o que é, para que serve, como você pode usar, de que forma ela mudou a minha vida, né, de advogada para terapeuta. E o lançamento do curso oficialmente está começando aqui hoje, no programa da Suzy. Acabei de trazer essa novidade, né? Hoje a gente vai ter o curso, então, no dia 15 e 16 de junho, certo? 15, 16, um sábado e um domingo. Esse curso vão ter só 11 lugares no presencial, porque as outras vagas já estão preenchidas. E no modo online, estamos abrindo aqui, avisando agora, tá bom? Então, online é infinita aí, né? Vamos ver quantas pessoas. Meu projeto é a gente ter aí 500 pessoas no online. Vamos ver. Divino. Para onde vai isso? Vamos fazer propaganda aqui de monte, até porque hoje a oportunidade de aprender, de incluir ferramentas. Falo muito isso para os terapeutas. Você, quando inclui, você permite que o cliente olhe tudo o que você sabe fazer e fale, essa aqui é perfeita para mim. Exatamente. Eu vou pedir um segundo só, gente, para pôr ali o banner do Imariá. Convidando vocês, através do telefone ou do site do imaria.com.br, a conhecer os nossos terapeutas e todo o trabalho que a gente faz de frequenciamento. A André falou muito bem, frequência, vibração e energia é o nosso mundo e é o mundo do Imariá. Você vai encontrar lá Daniela Buffon, que é frequenciadora, você vai encontrar Dr. Ronaldo Ramalho, e nós estamos fazendo a oferta especial de frequência através da máquina Quantec Pro, e também Rafael Praça, e vai me encontrar, Suzy Mariá. Então, sejam nossos convidados para conhecer o Imariá. Andréa, voltando para você, você falou do Instagram, isso também, passa depois, também. Se o pessoal puder colocar o site aí no ar. Coloca para nós, Michel, se é possível. Todas as informações sobre como você acessa a terapia. Obrigada. Como você vai acessar a semana, né, de apometria sistêmica sem mistério. Tá ali, ó, maravilhoso. Ele colocou legal, o site e colocou o Instagram. Gratidão. Fica registrado aí. Tem o canal também no YouTube, que a gente também... Olha, Andréa Francomano também, né? Porque eu te conheço pelo canal, pelo seu nome no canal. Falta de conhecimento não é, Suzy. Eu falo para as pessoas, a gente entrega muito gratuitamente, porque a minha missão de alma é expandir conhecimento. Eu sou semente cósmica siriana. Você sabe que os sirianos... Agora, para fechar, eu ia perguntar isso. Sirianos são conhecimento... E a gente veio para cá. Senso de justiça, por isso que acabei indo para o direito, né, me formar no direito. Expansão do conhecimento. Então, gente, tem conhecimento à vontade. Entra lá nas redes, comenta, critica, fala o que você quiser. Eu respondo todo mundo, gente. Respondo com carinho, entendo os pontos de vista, mas não deixo de pontuar algumas questões que, às vezes, as pessoas ainda não estão preparadas, mas estarão. Mas e esse ponto pode ser o diferencial na vida daquela pessoa? Exatamente. A gente, quando passa muito tempo, eu estou há 38 anos na casa de oração. Quando você fica décadas cuidando da alma das pessoas, você tem momento que você realmente se questiona e fala assim, será que eu fui muito incisivo naquilo? Passa um tempo, a pessoa vem feliz e fala, eu precisava acordar. É então, isso aí. Não já vi podemos muitas parar. pessoas com essas frases aí. É verdade. André, foi um prazer enorme, mas eu vou pedir um recado final seu. E aí, então, eu vou deixar para a André fechar o nosso podcast, gente. Compartilhamento, like e inscrição, é claro que é o que faz a gente continuar trabalhando aqui por todos nós, por toda essa ideia espiritualista. E a Andréa passa um recado para nós.
Não vou ser eu que vou passar esse recado. Obrigada. Quem vai passar esse recado hoje, em homenagem, inclusive, ao dia 13 de maio, que é o dia dos pretos velhos, é a avó Maria. Você me dá licença? Toda, nós estamos esperando. Oh, meus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos vós estejam nas bênçãos de nosso Mestre Jesus e de nossa Mãe Maria, né, meus filhos? Moça, muito agradecida eu pela oportunidade de poder falar aqui com vós e quero deixar aqui um recado muito singelo, meus filhos. Nesses tempos, meus filhos, estamos todos sendo convidados a abrirmos bem os nossos ouvidos, sabe, meus filhos? Mas antes de ouvir aqui, abrir muito aqui, sabe, meus filhos? São tempos de sentirmos com este coração tão bonitado as verdades que Cristo deixou. E Ele deixou, sabe como, meus filhos? Não foi nas Escrituras que Ele nem escreveu uma linha, a escrever sobre Ele. Foram os exemplos, meus filhos. Então, vós, me se agora, pega esses exemplos, meus filhos, e praticam. Não precisa pegar todos. Essa preta sabe, meus filhos, que é dificultar demais fazer tudo que Cristo ensinou. Mas pega um pouquinho de cada vez, um pedacinho só, um por dia, um por hora, um por momento nas vossas vidas. Começa respeitando o próximo, meus filhos, olhando para os seus semelhantes com carinho, com amorosidade, meus filhos. Não importa se esse semelhante é mais baixo, mais alto, mais feio, mais bonito, meus filhos. Para os olhos de Deus, todos vós, meus filhos, são filhos dele, e todos vós são exatamente iguaizinho a ele. Uns melhor, outros pior, mas todos são filhos dele, estão aprendendo. Então, pega só isso, meus filhos, e respeitam os seus próximos. Tenham carinho e humanidade pelos próximos. Olhem para todos aqueles que necessitam de ajuda, meus filhos, estendendo a vossa mão com o que você tem para dar de melhor. Não precisa ser grandioso, às vezes, o que você tem para dar de melhor, meus filhos. É uma palavra de consolo, é uma palavra de carinho. Não esconda o seu melhor, não. Esse é o seu talento, meu filho. E foi dado para vós multiplicar. Às vezes você pensa, não tem dinheiro para dar, não, vó. Não dê dinheiro, meu filho. Mas às vezes você pode fazer um bolinho, né, filha? E dar um bolinho para quem precisa. Ou às vezes nem isso, meu filho. Às vezes é só um carinho. Respeito os meus filhos. As diferenças, quem criou foram vós. Elas não podem continuar separando vós do todo, meus filhos. É tempo de exterminarmos as diferenças e nos unirmos num só amor, numa só união divina. Quero deixar a todos vós as bênçãos divinas de Maria, dizendo que todos aqueles que estão sofrendo e padecendo com todos os incautos processos que a Terra vem passando, meus filhos, é um momento para vocês fortalecerem as vossas fés e não se desesperarem. É um movimento do próprio planeta, meus filhos, que também está precisando se renovar por tudo que sofreu. Unam-se à natureza, meus filhos. A natureza é parte de vós. Não briguem com ela. Ela não está brigando com vós. Ela está tentando se reunificar a vós. Neste momento em que passam tantas dores, quero deixar um amor para vós nos vossos corações e dizer que em breve vão cessar essas dores. Confiem, meus filhos, se reúnam e respeitem-se uns aos outros. Que assim seja. Agradecida, viu, filha? Agradecida a todos vós. Estejam todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, né, filha? Amém. Que assim seja. Agradecida. Que lindo. Muito obrigada em nome de todos nós. E que frase linda, né? Pode confiar porque as coisas vão se resolver. Pessoal, segundas e quartas às 16 horas, sexta-feira às 18 horas, com perguntas e respostas à espiritualidade. E a minha gratidão imensa a todo o trabalho que representa Andréa Francomano. Até sempre a todos vocês.